Bom dia, irmãs. É muita tralha aqui que a gente carrega, né? Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que Deus tem falado muito ao nosso coração. E como a Jana disse lá em maio, quando nós começamos a conversar sobre esse encontro, a orar, né? E nós estávamos numa reunião e eu falei com as irmãs que Deus tinha tocado muito no meu coração através deste livro aqui, que chama Mulheres Anônimas. E imediatamente assim a Lívia também trouxe um tom que veio muito ao encontro do que nós estávamos falando. E oramos e agora estou eu aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem nos falado sobre esse tema. Esse tema ele não foge do nosso tema principal, que é o bom perfume de Cristo, porque as mulheres anônimas são aquelas que exalam o bom perfume de Cristo. Quem são as mulheres anônimas, né? Nós. E na palavra, o Senhor, tudo que ele coloca na palavra é para nós entendermos. E tem algumas mulheres que foram citadas na palavra por alguma característica. Elas não tiveram seus nomes falados. Mas mulheres tremendas, mulheres que nos ensinaram várias lições, algumas exceções. Mas a maioria delas, e essas exceções também são para que nós possamos aprender. Eu não posso falar de todas elas, mas eu vou falar de algumas delas. E quero pedir assim a graça de Deus e quero pedir licença às irmãs mais velhas que estão aqui, anônimas, que me ensinaram muito. Nessa caminhada aqui no reino de Deus, né, eu estou visualizando aqui várias delas que me ensinaram, me formaram, né, e como elas fizeram comigo, fizeram com muitas outras. Né? Então, vamos tentar falar um pouquinho do que o Senhor tem dito. Né? Essas mulheres comuns, como eu falei, elas não tiveram nomes registrados, elas não tiveram honras na palavra, mas suas vidas elas receberam uma marca do Senhor. Né? Elas são anônimas, mas elas têm identidade. Elas são mulheres como você, como eu. São mulheres que tiveram sonhos, são mulheres que tiveram muitas alegrias, mas que também tiveram frustrações, tiveram lutas, mas todas as frustrações e todas as suas lutas foram colocadas aos pés do Senhor. E as suas alegrias também. Né? Essas mulheres, elas não querem aparecerem, elas querem que Jesus apareça através da vida delas. Né? O nome delas não importa. O que importa é o valor que elas têm no Senhor. Né? Nós não precisamos, irmãs, de reconhecimento humano para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Né? Essas mulheres, elas viveram em épocas diferentes, mas elas têm o mesmo coração. Está difícil aqui, vocês estão vendo, né? Nós oramos pelo demônio da tecnologia, mas esquecemos do demônio da mesa. Então, assim, elas viveram em épocas diferentes, mas elas tiveram o mesmo amor pelo Senhor, né? A mesma vontade de estar ao lado do Senhor. Então, eu gostaria de a paciência de vocês para a gente trazer 6 mulheres anônimas aqui hoje. Nós vamos conhecer um pouquinho mais de perto essas 6 mulheres. Creio que vocês já conhecem praticamente todas. Vira um pouquinho para cá, Elisa. Mas essas aqui foi o que Deus colocou no meu coração para trazer a história delas para vocês. Eu não vou ler. Quem quiser anotar, pode anotar. A história da viúva de Sarepta está em 1 Reis 17, de 8 a 24. Na verdade, Deus falou com Elias. Deixa eu dar um contexto histórico primeiro. Né? Elias, ele é o profeta da época do rei Acabe. Quem não se lembra, rei Acabe era marido de Jezabel. E ele foi um dos piores reis de Israel. Né? Através de Israel adorava o Baal, né? Esse Deus aí que assolou a Israel. Então, o nosso Deus
aquele único Deus, o nosso poderoso Senhor, ele trouxe o quê? Uma seca para Israel, por 3 anos e 6 meses. Por quê? Porque todas as colheitas, todas as chuvas, Jezabel fazia com que todo Israel adorasse ao rei Baal. Ao rei não, ao Deus Baal. Então, nosso Deus resolveu acabar com isso. Né? Então, através de Elias, ele profetizou, e tiveram, se não me engano, 3 anos e 6 meses de seca em Israel. E Deus foi sustentando Elias. E neste momento da história, Deus falou com Elias assim, você vai para a cidade de Sarepta, e lá eu preparei uma viúva que vai te sustentar durante esse período de seca. Então Elias foi para Sarepta, e ele encontrou uma viúva colhendo gravetos na porta da cidade e pediu água para ela. E depois ele falou assim, você também vai me trazer um pão. E a viúva falou assim, olha, meu senhor, eu estou aqui catando graveto, porque eu só tenho um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite, e eu estou preparando a última refeição para eu e meu filho comermos, e depois nós vamos morrer. Mas Elias, não, mas você vai trazer para mim, então, esse pão, você faz o que você quer fazer, mas você vai trazer para mim esse pão que o Senhor vai sustentar a sua casa. E essa viúva, então, ela fez o que Elias falou. Ela sustentou a casa dela, o Senhor sustentou a casa dela, e não faltou nem farinha nem azeite durante esse período de seca. E, infelizmente, essa mulher, o filho dela adoeceu e morreu. E Elias foi lá, em nome do Senhor Jesus, e ressuscitou o filho dessa mulher. A historinha é essa. Mas agora a gente vai colocar uma lente de aumento nessa história. Vamos ver o que essa viúva exatamente nos ensinou. Eu deixei aqui, eu não vou citar muito aí o que está escrito, mas é só para vocês terem uma noção. Quando Elias chegou para essa mulher, Deus falou com Elias, eu preparei uma viúva que vai te sustentar. Né? Não está claro na palavra de que Deus tinha falado também com a viúva que ela ia sustentar. Porque ela não era de Israel, irmãs. Se não me engano, ela era fenícia. Não lembro exatamente, mas ela não era de Israel. Sarepta não fica em Israel. Mas então, Elias chegou para ela e pediu então que ela fizesse o pão. E essa mulher estava morrendo, irmãs. Ela estava preparando a última refeição e ela já estava certa de que ela ia morrer, porque não tinha nada na casa dela. Mas Elias foi lá e falou, não, você vai fazer um pão para mim. Então essa mulher, mesmo não conhecendo Deus, não conhecendo o Senhor, ela creu na palavra de Elias imediatamente. Ela teve fé. E ela foi lá e obedeceu o que Elias tinha dito. Ela foi e fez para ele, né? Essa atitude de obediência dela trouxe o quê? Um milagre contínuo na casa dela, porque o Senhor a sustentou durante todo o período da seca. Ela, o filho e Elias, que ficou com ela, né? Em 1 Reis 17, verso 14, fala assim, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias, para a mulher e sua família. Então, nós queremos resumir o seguinte, obediência, irmãs, é um ato de fé e de confiança. Ela confiou no profeta. E mais para frente a gente vai falar, ela não tinha nem clareza absoluta de quem era Elias, né? E nossa confiança, irmãs, nós que temos, essa mulher, ela nem conhecia direito o Senhor e nós, né? Nossa confiança em Deus precisa abafar o medo da obediência. Muitas vezes você não caminha em fé, você recebe uma palavra do próprio Deus ou de alguém, em nome do Senhor, e você não caminha porque tem medo de caminhar. Isso não é de Deus. Uma mulher amada por Deus, o que a palavra fala? Ela lança fora todo medo. Ela tem o perfeito amor do Senhor, então ela não tem que caminhar por medo, né? E essa viúva, ela foi envolvida pelo perfeito amor do Senhor, né? A obediência dela nos ensinou que assim, a situação dela era muito desesperadora. Ela sabia que ela ia dar essa comida para Elias e ia morrer. Mas mesmo em meio ao desespero, essa mulher procurou obedecer.
E ela foi abençoada pelo Senhor, pela obediência dela, né? Nós queremos dizer assim que essa confiança dela, esse ato de fé, trouxe para ela um milagre. Então nós temos que caminhar nesse milagre do Senhor, né? E mais para frente, então, como eu tinha dito na historinha, essa mulher, ela teve, o filho dela adoeceu e morreu. Deixa eu só fazer um parênteses, né? Tinha muitas viúvas ali naquela região de Israel e vizinhança por causa das grandes guerras que estavam aqui no período dos reis, né? Então Israel estava sendo dominado pelos reis para conseguir terras, né? A gente sabe, Davi foi um dos homens que mais conseguiu terra ali, da terra prometida do Senhor. Então existiam muitas viúvas, os homens morriam nas guerras e precisavam de alguém que cuidassem dessas viúvas. Aqui hoje, neste auditório, se todas vieram, nós temos 7 viúvas. E o Senhor cuida dessas viúvas. Né? Essas viúvas não falta nada para elas, porque elas têm o cuidado do Senhor. E essa viúva lá de Sarepta, ela perdeu o filho. Alguém que poderia cuidá-la. E ela chegou para Elias e falou assim, poxa vida, você trouxe maldição para minha casa, Elias. E esse seu Deus aí? Né? E Elias foi lá, chorou diante do Senhor. E o Senhor, aprove ao Senhor que Elias curou, ressuscitou o filho dessa viúva. Então a obediência, a fé, a confiança dela, irmã, só trouxe o quê? Alegria para a casa dela. Não uma alegria do mundo, mas algo que vem do Senhor para a casa dela. E essa alegria, outra coisa, outra característica dessa viúva, eu não quero focar muito, mas é muito importante saber a generosidade dessa viúva. Essa viúva, ela hospedou Elias. Né? Muita gente não quer hospedar, porque na casa não tem recursos. Irmãs, essa mulher não tinha recursos nenhum. Mas ela creu, o coração grato dela foi lá e hospedou o Elias. Né? Então nós temos que entender essa generosidade dessa mulher. E eu quero dizer outra coisa, que essa mulher, ela teve clareza do Senhor, depois que Elias ressuscitou o filho dela. Ela falou para Elias assim, agora eu sei que você é um homem de Deus. Entendeu? Então, assim, ela começou com uma fé, irmãs, e a obediência dela foi trazendo profundidade na vida dela de aceitar o Senhor. Uma profundidade, uma maturidade no Senhor. Então, nós não precisamos falar assim, só o maduro que vai caminhar. Não. Nós podemos começar exercendo ali uma fé, exercendo uma obediência, e o Senhor vai fazer crescer a palavra deles em nós. Vai fazer crescer o amor dele em nós. Então, essa foi a lição que a viúva de Sarepta trouxe para nós. E agora, ainda, trazendo o Velho Testamento, uma mulher que provavelmente conviveu... Não deu, Elise? Troca para mim aí. Uma mulher que provavelmente tenha convivido na mesma época que a viúva de Sarepta, porque ela conviveu com Eliseu, e Eliseu foi o sucessor de Elias. Essa mulher, ela morava na cidade de Sunem. Sunem era uma cidade ali de Israel. E eu me encanto com essa mulher, irmãs. Essa mulher, para mim, é um exemplo muito precioso. Ela era rica, e ela tinha um marido mais velho. E hospedar lá em Israel, né, já era cultural. E ela via Eliseu passando, e ela convidou Eliseu para comer na casa dela. E Eliseu, o que aconteceu? Todas as vezes, se não me engano, ali, Sunem era a estrada para o Monte Carmelo, onde Eliseu ia muito, né? Então, toda vez que passava ali, ele se alimentava ali na casa com a mulher sunamita e o marido. Então, ela virou para o marido e falou assim, vamos construir um quarto para Eliseu, para que toda vez que ele passe aqui, ele possa descansar? E o marido concordou com ela, então eles construíram um quarto para Eliseu. E aconteceu alguma coisa ali que eu vou passar depois, uma conversa dela com Eliseu. Eliseu quis dar alguma coisa para ela em retribuição. E mais tarde também, o filho dela veio a falecer.
Mas esse filho aí, a gente precisa conversar um pouquinho mais sobre ele. E Eliseu foi lá e ressuscitou esse filho. Esse é o que está escrito ali em 2 Reis, mas também nós vamos colocar uma lente de aumento na história dessa mulher. Deixa eu passar aqui. Eu quero começar falando também da generosidade e da hospitalidade da mulher sunamita. Nós vamos entender o seguinte, a viúva de Sarepta não tinha recursos, mas ela cedeu a sua casa, ela era generosa. A sunamita era rica, mas também era muito generosa. Ela também cedeu a casa dela, né? Deixa eu trazer aqui, todas as duas tiveram uma hospitalidade muito linda, né? Só lendo aqui Eliseu, né? A chegada de Eliseu na casa dela, assim, certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. De modo que ela disse ao marido, sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Essa mulher, ela temia a Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos. Quando ela fala lá em cima, irmãs, é uma área nobre da casa, tá? Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Glória a Deus, né? A sunamita e a viúva de Sarepta, elas tinham o mesmo coração de hospitalidade e generosidade. Infelizmente, nós vemos aqui algumas irmãs criando motivos para não hospedar, criando motivos para não receber anjo em suas casas. Às vezes, motivos até lícitos, irmãs. Então, nós temos que aprender com essas duas mulheres, né, que nós precisamos exercer essa hospitalidade. Eu só queria falar um pouquinho sobre isso, mas assim não é o foco da nossa palavra hoje, né? Mas enfim, então ela construiu esse quarto para Elias, e Elias virou para o servo dele, que chama Geazi, e falou assim, olha, eu quero muito retribuir essa mulher. Eu quero que você descubra o que essa mulher precisa, que eu vou conversar com o rei, com o comandante do exército, e nós vamos abençoar essa mulher. Então, eles perguntaram para ela, né, o que você precisa? Sabe qual foi a resposta dessa mulher? Eu vivo no meio do meu povo, eu não preciso de nada. Essa mulher era uma mulher contentada com aquilo que Deus tinha dado para ela. Só que Geazi foi mexendo, e ele descobriu uma coisa, ela não tinha filhos. E não ter filhos, naquela época em Israel, era uma desonra para a mulher. E a palavra fala que o marido dela já era velho. Então Elias chegou para ela e falou assim, olha, daqui a 1 ano, perdão, gente, eu estou falando Elias, né? Eliseu. Eliseu chegou para ela e falou assim, olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho. E eu quero parar um pouquinho para mim. Essa mulher, ela não estava buscando os favores de Eliseu. Ela não estava buscando honra, ela não estava buscando promoção. A generosidade e o contentamento dela, deixa eu trocar aqui, eu esqueci. A generosidade, que é a hospitalidade que está ali, né? E o contentamento dela estava independente da situação que ela vivia, né? Ela desejava muito ter um filho, mas como que você sabe que ela desejava ter um filho? Quando Eliseu chegou para ela e profetizou que ela teria um filho, eu peguei 2 traduções da palavra aqui. Uma fala assim, não minta para mim. Foi a resposta que ela deu para Eliseu. Em outra tradução, ela colocou assim, não iluda a sua serva. Essa mulher, ela desejava um filho. Mas independente do que ela desejava, independente da vergonha que ela tenha passado por não ter filho em Israel, independente de tudo, ela era uma mulher contentada no Senhor. Ela não reclamava, ela não buscava, ela estava satisfeita. Porque a nossa satisfação, ela não vem do que nós temos ou que nós recebemos, mas ela vem do Senhor. E é isso que essa mulher tinha, ela tinha o Senhor e ela não precisava de mais nada. Mas Eliseu insistiu, você vai ficar grávida e vai ter um filho. E é verdade. Ela engravidou, ela teve um filho,
esse filho cresceu. E um certo dia, esse menino estava lá, trabalhando com o pai lá, roçando alguma coisa. E ele reclamou com o pai dele que ele estava com muita dor de cabeça. E o pai dele falou, vai para casa. E ele chegou lá, na casa, e ele morreu nos braços da mãe dele, da mulher sunamita. O que essa mulher fez? Desesperou, descabelou, ficou enlouquecida? Não. Essa mulher pegou o menino, foi ao quarto de Eliseu, botou esse menino na cama de Eliseu, cobriu esse menino, deve ser por minha conta esse cobriu esse menino, desceu, falou com o marido dela assim, olha, manda preparar um cavalo, uma mula, não sei exatamente o que é, que eu vou até Eliseu. Naquela época as pessoas elas iam aos sacerdotes só em feriados ou no sábado, né? E o marido dela perguntou assim para ela, deixa eu ler aqui exatamente o que ele perguntou para ela. Ela chamou o marido e disse, no verso 22, preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Ele perguntou, mas por que você vai encontrá-lo hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu, não se preocupe. Ela não disse para o marido que o filho estava morto. Ela estava... Qual é a palavra? Ela estava plena. Ela tinha um controle emocional muito grande. Irmãs, controle emocional é sinal de maturidade no Senhor. Essa mulher era uma mulher madura. Ela estava diante de uma situação extremamente desesperadora, mas ela estava crendo, ela estava com fé. E quem tem fé não desespera. Quem tem fé sabe o propósito de Deus. Então ela foi, ela não murmurou, ela não escabelou, ela não desesperou, ela não culpou todo mundo por que estava acontecendo na vida dela. E ela pegou então a mulinha dela e foi até Eliseu. Eu estou imaginando que Eliseu estava num lugar mais alto e quando ele viu a sunamita vindo, ele falou com o servo dele, vai lá e vê o que ela quer. Eliseu se preocupou. Aí eu vou escrever aqui, eu vou ler no verso 27 a conversa dela com Geazi. Ao encontrar o homem de Deus, está mais para trás. Corra ao encontro dela e pergunte, está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? E com seu filho? E ela respondeu a Geazi, está tudo bem. De novo, essa mulher trouxe um controle emocional muito grande. Ela continuou mantendo uma atitude de fé. Ela buscou Deus com uma fé tranquila, uma fé firme. Mas, quando ela encontrou com Eliseu, o homem de Deus, aquele que poderia fazer alguma coisa por ela, ela não falou para a vizinha que o filho estava morrendo, que o filho estava morto. Ela não foi naquela irmãzinha lá que reunia com ela fofocar que Eliseu tinha dado e tinha tirado o filho dela. Ela guardou o coração dela, ela guardou a angústia dela para a pessoa correta, para a pessoa que poderia resolver o problema dela. Então aqui disse, ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixai-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher, vou colocar aqui, Eliseu, acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Eu não te disse para não me dar falsas esperanças? Foi ali, aos pés de Eliseu, que ela colocou o coração dela. Irmãs, nós temos colocado o nosso coração aos pés de quem? Aos pés de quem pode resolver o nosso problema? Aos pés de quem pode passar para nós a sua paternidade? Ou nós temos colocado para qualquer um? Nem para o servo de Eliseu ela disse que era o problema dela. Tamanha era a fé dela. Aí o que aconteceu? Eliseu disse o seguinte, eu vou mandar Geazi com você e ele vai na sua casa e vai ressuscitar o seu filho.
Sabe o que ela fez, irmãs? A mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que se você não for, eu não irei. Então ele foi com ela. Mas mesmo assim ele mandou Geazi na frente. Geazi chegou lá, fez todo o ritual que Eliseu tinha mandado ele fazer, e o menino não foi ressuscitado. Então Eliseu subiu ao quarto, e ali ele pediu ao Senhor, e aquela criança foi ressuscitada. E ela, com profundo agradecimento, caiu aos pés de Eliseu. Então, quando nós sabemos quem é o nosso Deus, irmãs, quando nós temos clareza da paternidade, nós enfrentamos as tempestades da nossa vida com muita calma e confiança, sabendo que Ele está no controle de tudo. Irmãs, nós temos um Pai, e esse Pai tem o controle sobre a nossa vida, sobre as nossas alegrias e sobre as nossas tristezas, sobre as nossas lutas. Essa foi a mensagem que a Sunamita nos passou. Vindo para o Novo Testamento, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a mulher do fluxo de sangue. Mateus, Marcos e Lucas falam um pouquinho sobre essa mulher. Mateus, Marcos, Lucas e aquele seriado, como é que é? O The Chosen. Eu fiquei lendo esse texto, eu fiquei lembrando lá do seriado. Isso é até um perigo, né? A gente fica imaginando. Mas, enfim, essa mulher, havia 12 anos que ela tinha um sangramento. E quero relembrar vocês que, naquela época, ainda estávamos vivendo no tempo da lei, e quando você tinha um sangramento, você era cerimonialmente impuro. E essa mulher, então, tinha 12 anos que ela estava cerimonialmente impura. Isso significava que ela não podia conversar com ninguém, ela não podia tocar em ninguém. Pensa num leproso. Para mim, a situação dela era muito parecida. Ela não poderia estar dentro da cidade. Ela tinha que ficar isolada. E eu estou imaginando que essa mulher ela tinha recursos, porque a palavra fala que ela gastou todo o dinheiro dela para tentar a cura dela. Então, irmãs, essa mulher, ela tinha resiliência. Ela não ficou parada. Ela tentou resolver o problema dela de todas as formas. Então, ela ficou sabendo que um homem que curava estava lá na cidade dela. Se não me engano, era Nazaré. Não é isso? E aí, o que ela fez? Ela foi muito ousada. Ela teve muita coragem. Porque ela falou assim, olha, ela creu tanto, mas ela creu tanto naquilo que Deus podia fazer com ela, naquilo que Jesus podia fazer com ela, que ela falou assim, olha, eu vou entrar no meio da multidão. E se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. Então, assim, ele não precisa nem saber que eu estou por aqui. Ele não precisa nem olhar para mim. Mas se eu curar, Deus vai me trazer essa cura. Jesus vai me trazer essa cura. E foi o que ela fez. Ela não desanimou. Eu falo assim que ela teve uma fé ativa. Né? Ela não foi aquela coisinha, Deus vai me curar, mas estou aqui no cantinho. Não, ela agiu. E ela foi, irmãs. Ela enfrentou a multidão. Ela não desanimou. Ela foi lá e tocou nas vestes de Jesus. Mas, para surpresa dela, o que aconteceu? Jesus sentiu que dele saiu o poder. E ele questionou. E os discípulos, né? Vocês conhecem a história. Assim, mas como é que você quer saber quem está te tocando? Você está no meio da multidão. E ela enfrentou toda a vergonha e falou assim, fui eu que te toquei. Porque eu criei que você iria me curar. E o que Jesus respondeu para ela? A sua fé te salvou. Então disse Jesus, filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Irmãs, ela teve que enfrentar uma multidão para chegar até Jesus. Ela teve que enfrentar vergonha, ela teve que enfrentar o fato dela ser imunda, mas em toda a palavra, em todas as curas que Jesus fez, somente a ela ele chamou de filha. Uma mulher anônima. O Senhor a chamou de filha, porque ela teve fé.
né? Ela também teve um domínio próprio de não ceder à tentação de ficar separada. Ela foi lá. Ela buscou os pés do Senhor. Ela teve coragem de se expor e buscar aquilo que o Senhor tinha para ela. Essa foi a mulher do fluxo de sangue. A quarta mulher foi a samaritana. Vocês também conhecem muito bem a história da mulher samaritana. Os samaritanos e as pessoas que moravam em Jerusalém, eles não se davam por causa da divisão do reino lá atrás, no Velho Testamento, né? Então, Samaria e Jerusalém eram cidades inimigas e o judeu não conversava com o samaritano. Mas Jesus tinha um propósito para aquela mulher. E ele sentou e ficou esperando ela ali no poço. Dethusen também me contou isso. E aí ela chegou para pegar água. E, obviamente, Jesus chamou aquele papinho, né? Igual a Rosângela faz. E aí? Me dá água. Né? E a samaritana falou assim, né? Quem é você para me pedir água? E aí ela tentou uma discussão com Jesus, porque aquele poço era de Jacó, do pai dela, né? E naquela conversa ali, Jesus soltou que era para ela chamar o marido dela e vir conversar com ele. Aí ela falou assim, eu não tenho marido. Aí o que Jesus disse? Você disse muito bem, você já teve 5. Mas esse que está aqui com você não é seu marido. E ontem, eu conversando com a Jana lá no quarto, a gente foi atrás assim, marido mesmo? Não, homens. Ela disse, você já teve 5 homens, né? E esse cara que você está com ele também não é o seu marido. Né? Eu não sei se ela estava ali em adultério, eu não sei se ela estava ali em fornicação, a palavra não fala, mas que ela estava em pecado, isso era verdade. Jesus deixou isso bem claro. Mas quando Jesus falou que ela já teve 5 maridos e que aquele não era o marido dela, ela poderia ter ficado arredia, falar assim, esse cara é louco, e ir embora. Não, irmãs. Ela se interessou. Sabe o que ela falou? Eu vejo que você é um profeta. Ela reconheceu Jesus como profeta. E aí a coisa foi passando, né? Aqui no verso 19 ela fala, né? Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Ela reconheceu o Senhor como Messias. Ele se revelou para ela como Messias e ela aceitou, né, como profeta, perdão. E em seguida, ele falou com ela, né, que se beber desta água, você vai ter sede, mas se beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. Então ela reconheceu ele como Messias. Irmãs, ela estava ali numa situação de pecado. E ela se deparou com Cristo. Ela viu, eu estou falando com Cristo, aquele que há de vir. Porque ela disse, esse poço é de Jacó, né? E Jesus falou assim, eu sou maior que Jacó. E quando ela percebeu que Jesus era o Messias, que ela estava falando com o Messias, a atitude dela não foi de se esconder e de se envergonhar pelo pecado dela. Não foi de se parar, estabilizar, mas foi de quê? Correr e falar para Samaria, não é aquele cara lá no poço o Messias? Então ela saiu, ela teve disposição de reconhecer a realidade dela e ir falar para as outras pessoas. Essa mulher, irmãs, ela tinha sede espiritual. Ela queria um transbordar do Senhor. Né? Ela queria falar do Senhor para outras pessoas. Quando ela recebeu o Cristo, a vida dela se transformou. A mulher samaritana, para mim, ela é o ícone da transformação, aquela transformação imediata, aquela mudança de mente, aquela metanoia, ela mudou. Ela mudou de atitude ali quando ela recebeu o Cristo, quando ela esteve ao lado do Cristo. Amém, irmãs? E todas essas 4 mulheres, elas aceitaram o plano de Deus para a vida delas. Elas não colocaram condições para que o Senhor agisse na vida delas. Né? Nós podemos confiar e render no plano de Deus, mesmo quando a gente não vê o quadro completo do que Deus quer falar conosco. Né? Com essas mulheres, nós podemos aceitar a fé, que a fé está no controle de todas as coisas, o Senhor está no controle de todas as coisas.
Mas essas mulheres tiveram características maravilhosas que nós podemos aprender com elas. Mas eu gostaria de trazer também outras duas mulheres para que a gente possa refletir um pouquinho. Vocês conhecem a esposa de Jó? A esposa de Jó tem 2 versículos na palavra que fala sobre ela. Eu vou ler. Então sua mulher lhe disse a Jó: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe seu Deus e morra. Então Jó respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Vamos retroceder um pouquinho. Jó era um homem bem-sucedido. Jó era um homem rico. Era um homem que amava o Senhor. Era um homem temente ao Senhor. E eu brinco que ele estava passando no lugar errado na hora errada. E o diabo falou para o Senhor o seguinte: esse homem é temente, esse homem te ama, porque ele tem tudo. Então Deus deixou que o diabo provasse Jó. Ele deixou que o diabo tocasse nas coisas de Jó. Então Jó perdeu o dinheiro, Jó perdeu os filhos e Jó adoeceu. Só sobrou a esposa e os amigos. Mas a esposa, ele tinha 3 amigos, né? Depois. Então a esposa de Jó, o que eu tenho para dizer para ela, dela? Diante da tragédia, ela sucumbiu. Ela não entendeu o que Deus tinha para Jó lá na frente. Ela foi insensata. Né? Ela não teve entendimento espiritual que o Deus que dá é o Deus que tira. E Jó teve que falar isso para ela. Ela não quis lidar com o processo. Não sei se essa mulher perdeu a vida, acho que não, a salvação, porque depois ela teve os outros filhos de Jó, foram dela também, né? Mas essa mulher, ela não soube enxergar o processo de Deus na vida dela. Aí vocês podem falar assim comigo: essa mulher está muito longe de mim. Eu não sou assim. Então eu queria contar para vocês um testemunho meu. As pessoas que convivem um pouco mais perto de mim sabem que a gente tem passado por muitas lutas na nossa casa. Eu não quero chorar. E eu quero dizer para vocês que eu me vi como a mulher de Jó. Eu fui a mulher de Jó por um período, porque eu não queria o processo que Deus tinha para mim. Teve um dia específico que eu estava sozinha em casa e eu comecei a orar, e eu parei de orar, porque eu chorava tanto que eu não conseguia falar mais nada. E nesse dia eu senti como se eu tivesse ignorado o Espírito Santo, como se eu não tivesse mais o Espírito Santo. Irmãs, eu estava inconsolada. O meu marido chegou na porta da casa, eu estava no meu quarto, ele ouvia os meus urros de choro. Isso não tem muito tempo. E eu pedi ao Senhor para me tirar daquela luta. Irmãs, eu vou ser muito sincera, eu pedi ao Senhor para me levar. Eu pedi ao Senhor naquele momento para tirar a minha vida, porque eu não queria enfrentar o processo. Estava muito difícil. Mas eu me arrependi, irmãs. Hoje eu tenho clareza da ação do Espírito Santo na minha vida, na minha casa. Não há processo que o Senhor não possa te ajudar. Não há processo que o Senhor não possa te consolar. O Senhor, Ele traz para nós. Ele está conosco nas nossas lutas. O processo da minha casa mudou, irmãs? Não. Ainda não. Mas vai mudar. Porque eu creio naquilo que eu não vejo. Eu creio na ação do Senhor na nossa vida. E eu me arrependi. E eu hoje não me considero mais como uma mulher de Jó, que foi insensata, que não quis o processo de Deus na vida dela. Amém? Agora eu queria falar sobre uma outra mulher legal, né? A esposa de Ló. A esposa de Ló, no Velho Testamento, só tem um versículo sobre ela. Mas Jesus, lá em Lucas, lembrou um pouquinho dela. No Velho Testamento, em Gênesis 19, está escrito assim. Mas a mulher... Deixa eu dar o contexto dela primeiro, né? A mulher de Ló... Ló era sobrinho de quem?
de Abraão. Então, provavelmente, essa mulher, ela viu todos os milagres de Deus na vida de Abraão e Sara. Abraão é o pai da fé, irmãs. Então, essa mulher, ela conviveu com Abraão, com Sara, né? Então, assim, ela tinha tudo para ter um coração voltado para o Senhor. Sobrinha deles, casada com Ló. Mas Deus quis destruir Sodoma, e por intervenção ali de Abraão, e aí ele falou assim, Ló, eu vou destruir Sodoma. Ló morava em Sodoma. Então é o seguinte, você pega a sua família, você vai embora e não olha para trás, porque eu vou destruir a cidade de Sodoma. E aí vem Gênesis 19, 26. Mas a mulher de Ló, o que ela fez? Olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. E aí Lucas 31 a 33, Jesus estava ensinando, falando sobre a volta de Cristo, né? Aí ele falou assim, naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens. E ele foi falando, aí ele falou assim, lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Então, a mulher de Ló, irmãs, ela vivia de aparência. Ela não tinha a essência de Deus. Eu escrevi algo aqui que eu quero ler, para eu não perder. Ela conviveu com Abraão e Sara. Ela vivia em um ambiente de adoração, de fé, de obediência. Ela viu muitos milagres sendo feitos. Mas no interior existia uma rejeição ao propósito de Deus para a sua vida. É do interior que fluem rios de água viva. É de dentro para fora, irmãs. Não adianta nós estarmos num ambiente de adoração. Estarmos aqui é muito bom. Mas, se nós não deixarmos algo ser gerado dentro do nosso coração, não adianta estarmos aqui. Nós vamos viver de aparência. Ela estava num ambiente propício. Estarmos próximos da presença de Deus não traz mudança de vida. Precisamos estar cheios do Espírito Santo para fluirmos em Deus. É de dentro para fora. É Cristo em nós, não do nosso lado. Amém? Então, este foi o legado que essas duas mulheres deixaram, né? Um legado de tristeza, um legado de não estar em Cristo. Então, agora, eu queria trazer para vocês algumas perguntas que eu queria que vocês agora pensassem na vida de vocês. Qual o processo que Deus está permitindo que vocês passem? Quais são as lutas de vocês? Quais são os pecados que estão aí, que precisam ser colocados para fora, né? Eu também vou pedir licença para vocês, para eu ler um pouquinho aqui, ó. Você tem fé para exercer a obediência, mesmo sem compreender os planos de Deus para você? A viúva de Sarepta fez isso. Ela teve fé para exercer obediência. Ou você tem tido falta de fé e falta de discernimento do processo de Deus, como foi a esposa de Jó? Você reconhece o processo de Deus na sua vida? Né? Visualize sua luta. Se você não consegue, precisa arrepender e entender a paternidade de Deus sobre a vida de você. Você tem que entender que você é uma anônima filha de Deus. E que o Senhor quer trabalhar na sua vida, colocando Ele aonde você está. Você tem discernido que Jesus é a cura para a sua vida, como fez a mulher do fluxo de sangue? Ou você tem sido incapaz de discernir, igual a esposa de Ló? Isso trouxe destruição para a vida dela. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você tem exercido domínio próprio diante de suas situações adversas, igual a sunamita? Irmãs, ela manteve o foco. O foco dela estava bem claro. Ela queria chegar no homem de Deus. Vocês estão querendo chegar no homem de Deus? Ou vocês estão se desviando para a direita e para a esquerda nos seus próprios pensamentos, na sua própria autocomiseração? O Senhor não quer isso de você.
Você tem se desequilibrado emocionalmente diante das situações que são colocadas na sua vida? Você tem feito escolhas precipitadas fora do propósito de Deus? Né? Às vezes, pequenas coisas do cotidiano, irmãs, nos tiram a paz. Nós ferimos pessoas com palavras desnecessárias, nós somos insensíveis, nós somos maledicentes. Isso é falta de oração, isso é falta de comunhão com o Senhor. O que define nossas ações, o que nos define não são as nossas ações, que as nossas ações podem ser planejadas. Mas o que nos define, a maturidade em Deus nos define, são as nossas reações. Essas sim, elas vêm naturalmente. É ali que você se conhece, é ali que você tem que ter o agir de Deus na sua vida, na sua reação. Você tem tido uma vida de contentamento? Você sabe que apesar daquilo que você está passando, ou apesar das maravilhas que você tem, o seu contentamento tem que estar no Senhor? Você tem que entender que a sua vida não precisa ser perfeita para expressar gratidão ao Senhor. Nossas vidas são perfeitas em Cristo, por mais que tenhamos alguma coisa ou se não tivermos nada. Ou você murmura? Você faz questão que as pessoas vejam o seu problema. Você faz questão que as pessoas vejam o seu sofrimento. O murmurador, ele não consegue ver o cuidado de Deus com a vida dele. Você não pode ser assim. Você tem que ter um coração grato e que enxerga a soberania de Deus. Né? Você tem se aproximado do Senhor, você tem tido coragem de ir lá, pecadora, aos pés de Cristo? Se você tem essa coragem, o Senhor vai te chamar de filha. Você precisa dessa paternidade do Senhor. Se colocar aos pés de Cristo com o seu pecado e receber dele a cura que você tanto necessita. Né? Aqui tem a parte que Jesus chamou a mulher do fluxo de sangue de filha. Vendo a mulher que não poderia ocultar-se, ela não se ocultou mais. Ela aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente foi curada. Você tem que ter esta coragem de se aproximar de Jesus, sabendo que você é impura, sabendo que você é pecadora, mas que o Senhor está ali para te chamar de filha. A partir de um arrependimento genuíno da sua vida, o Senhor vai te chamar de filha. Nós temos que ter coragem de enfrentar as nossas mazelas, irmãs, e confessarmos as nossas mazelas. Em Provérbios 28 fala que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona encontra misericórdia da parte do Senhor. Você tem respondido ao ensino de Deus quando Ele mostra para você as suas falhas, como fez a mulher samaritana? O próprio Cristo mostrou as falhas dela. Né? Ou você está assim, igual a mulher de Jó, estática, se apegando ao passado de alguma forma. Existem várias formas de se apegar ao passado e de ficar estática. Por amor ao mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. E é a concupiscência dos olhos, dos seus olhos, que te trazem esse amor. Pela culpa de um pecado não confessado, está te estabilizando? Está olhando para trás por causa desse pecado? Pela falta de perdão, você tem perdoado, irmã? Às vezes a gente fica querendo pedir perdão. Às vezes a gente fica assim, achando que o próprio Deus tem que nos pedir perdão. Ou você está estático pela vergonha de sua vida passada, onde você tem covardia de se expor. A covardia também é pecado, irmãs. Se ela está ocultando algo que Deus precisa que você coloque para fora, você está pecando. Ou você está estática pela sua falta de gratidão, pela sua falta de contentamento. Você está presa ao que Deus quer destruir na sua vida? O olhar para trás da esposa de Ló foi reflexo de um coração dividido. O Senhor nos quer por inteiras. Amém, irmãs? O Senhor quer que nós estejamos inteiramente diante dEle.
metade de nós não vai adiantar. E eu quero dizer que 99% de nós também não vai adiantar. É inteireza de coração, a palavra fala. Né? Então, assim, a esposa de Ló se estabilizou. A samaritana, ela foi para frente. Ela teve um olhar de seguir em frente. Ela abandonou. Ela escolheu. A conversa que Jesus teve no poço com ela foi muito simples. Ela escolheu. É uma escolha, irmãs. Nós temos que escolher. Jesus nos oferece a chance de olharmos para o porvir e não para o que ficou para trás. Devemos ter um foco no futuro que Deus oferece. O apóstolo Paulo, ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. A esperança para nós, irmãs. A nossa esperança se chama quebrantamento em Jesus Cristo. Né? Deus nos chama para uma transformação de vida e não para condenação. Nós temos que nos expor para Ele. Como a mulher samaritana, vocês precisam aceitar o convite de Jesus para serem transformadas. Se continuarmos a olhar para trás e resistir ao processo de Deus em nossas vidas, nós podemos acabar como a esposa de Ló, estagnadas. Aí nós perdemos o propósito, nós perdemos a vida, nós perdemos o bom perfume de Cristo na nossa vida. Né? Nossas decisões, elas não afetam só a nós, mas elas afetam também as pessoas que estão ao nosso redor. A mulher samaritana, ela foi proclamar o Senhor. Para que nós tenhamos a fragrância do Senhor, nós temos que proclamar. As pessoas precisam sentir esse perfume na nossa vida. Né? Eu queria ressaltar uma coisa aqui muito importante. Você pode estar pensando aí, poxa, Deus curou aquela mulher. Deus poupou a vida de 2 filhos. Você está me colocando isso aí, então foi fácil para elas. Eu queria que vocês depois lessem Juízes 11. Deus não poupou a filha de Jefté. Ele tinha um propósito para isso. Ele poupou aquelas crianças aqui, porque ele também tinha um propósito para isso. Todo propósito que o Senhor gera em nós, um amadurecimento. Então é para isso que o Senhor trabalha na nossa vida. Irmãs, não diz respeito à nossa felicidade terrena. Diz respeito em confiar sempre no propósito do Senhor, ainda que doa. Este é o propósito do Senhor, né? Em Romanos 12, 2, fala assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que nos limparmos diante de Deus, nos rendermos a Ele. Não é para nosso benefício, irmãs, mas era para caminharmos no processo de santificação. Estamos cometendo pecados e nossa mente não está em Cristo, não estamos cumprindo o propósito que Deus desenhou para nós. Nós temos que buscar sempre a vontade e a plenitude do Senhor, a santificação. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Eu queria cantar agora com vocês um cântico. E enquanto as irmãs cantam esse cântico, eu gostaria de pedir para vocês ficarem de pé e orassem. Colocassem diante do Senhor a sua vida. Colocassem diante do Senhor a sua luta. Colocassem diante do Senhor a sua alegria. Né? Mas entrega para o Senhor o seu passado. Entrega para o Senhor aquilo que está prejudicando a sua caminhada com o Senhor. Entrega para o Senhor aquilo que está estagnando a sua vida em Deus. Peça a Deus o fluir de Deus na sua vida. Peça a Deus uma novidade de vida para você. O Senhor, Ele está aqui para te chamar de filha. Mas Ele quer que você dê o passo. Você tem que ter uma atitude de coragem como a mulher do fluxo de sangue. Você tem que chegar para o Senhor e colocar para Ele aquilo que o Senhor pode mudar na sua vida. E eu creio, irmãs, o Senhor pode mudar, porque é propósito dEle. Mudar a sua atitude, não o seu problema. O seu problema vai ser mudado quando o propósito dEle for cumprido na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar agora.
possamos sair daqui com muita coisa no nosso interior abastecida, para que seja tirada dessa dispensa que o Senhor vai nos dar aqui e colocar em prática. Obrigada, Deus. A gente vai dar 10 minutinhos de intervalo para ir no banheiro. 10, 15 minutinhos eu acho que é suficiente.